Olá, começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado e hoje nós vamos falar sobre os desafios de ser mãe na atualidade. Um assunto maravilhoso, muito gostoso de falar e eu tô recebendo a Juliana Xavier, psicóloga. Tudo bom, Juliana? Tudo bem, e você, Débora? Muito bom te receber aqui. Obrigada. E de que forma a maternidade afeta a saúde mental de uma mãe? Então, até pouco tempo atrás a gente não utilizava o termo burnout para esse ambiente materno, né? Ele ficou muito difundido dentro do ambiente profissional. Só que de um tempo para cá, pouco tempo, começou-se a trabalhar na parte do burnout dentro da maternidade. Dentro da maternidade? Tanto é que tem vários já estudos sendo feitos, fala de burnout materno. Olha justamente só. porque a mesma cobrança, o mesmo sentimento de incompetência que existe no âmbito profissional, a mulher também vive nesse papel de mãe. A culpa, né? Exatamente. Que nasce uma mãe, nasce uma culpa, assim, quase Exatamente, automático, né? Uhum. É impressionante. É verdade. E quais são os maiores desafios em ser mãe? Eu acho que fazer essa conciliação, né? Porque, na verdade, o ponto principal é porque a gente acredita, e talvez foi algo ensinado para nós desde o princípio, de que a maternidade é um papel exclusivo da mulher. E aí ela acredita que ela tem que ser responsável pelo filho, pela casa, pelo trabalho e por tudo que envolve essa rotina do papel de mulher. E acreditar nisso a impede, inclusive, de muitas vezes pedir ajuda. E você acha, então, que isso é da mulher mesmo? É uma cultura feminina, digamos? Eu acredito. Isso já mudou muito. Tanto que a gente vê hoje relacionamentos que o homem, ele foi ensinado pela mãe, mulher, que ele também precisa assumir esse papel. Então isso vem mudando. Só que ainda há passos lentos, que a gente precisa entender que existe uma história por trás de mulheres que foram educadas que tinham que ser mães e donas de casa. Depois vem num processo de que ela também poderia ir para o mercado de trabalho. Então ela foi cumulando outras funções, acreditando que teria que dar conta de tudo. Então essa mudança, para que ela entenda que ela também pode pedir ajuda, acontece de forma mais lenta. Mais ainda. lenta. Sim. Eu lembro quando a minha filha nasceu, hoje, primeiro filho, né, a gente fica assim, bem coruja mesmo, né? Então eu fazia questão de fazer tudo, eu queria fazer tudo sozinha. E recém-nascido demanda, né, uma atenção muito grande. Exatamente. Eu lembro da pediatra dela falar pra mim, você precisa deixar o pai ajudar. Não é que eu não queria deixar, eu queria deixar. Mas parece que a gente, por ser primeiro filho, a gente assume tudo e faz tudo sozinho, né? E aquela consideração assim, de que eu acredito que ninguém vai fazer melhor do que eu. Então por essa percepção, por uma crença que nem todas as mulheres têm. Mas aquelas que têm sofrem mais. Porque eu acredito que ninguém vai fazer nem igual, melhor do que eu. E por eu acreditar nisso, eu não permito ninguém ajudar. Mais do que não pedir ajuda, eu não permito, porque eu acredito que vai acontecer algo de ruim. Em especial no primeiro filho, isso é mais evidente ainda, porque eu não tenho com o que comparar. Eu posso ser uma irmã mais velha, que ajudei talvez a minha mãe a cuidar do meu irmão. No entanto, quando eu me torno mãe, é a primeira vez. O filho é meu. Então, aquele sentimento de responsabilidade por uma vida acaba fazendo com que esse receio de algo acontecer fique ainda maior. E é quase inconsciente, né? Sim. Porque se a gente tem essa possibilidade de pedir ajuda, a gente quer pedir, né? Sim. Não quer ficar muito sobrecarregado, mas é quase inconsciente você assumir tudo sozinha, né? E quando a gente pensa nessa questão de pedir ajuda, Débora, como eu hoje estou na clínica atendendo criança e adolescente, um dos pontos que a gente vem acompanhando, de várias leituras que eu venho fazendo, a criança de hoje ela tem dificuldade de pedir ajuda. Sério? Então ela acredita que ela precisa resolver tudo sozinha. Olha só. E aí nessa dificuldade de pedir ajuda, ela aprendeu isso com quem? Porque tudo que a criança apresenta de comportamento é fruto daquilo que ela vivencia, ou daquilo que ela ouve. Então, isso acontece dentro de casa. E como é que é esse ambiente, né, doméstico, familiar? Eu tenho essa facilidade em pedir ajuda, para mim é algo natural, porque é uma linha muito tênue entre eu pedir ajuda e acreditar que eu sou incompetente para fazer aquilo. Olha. Então, por isso que talvez ainda é mais difícil, porque eu preciso dar conta de tudo, e aí eu pedir significa que eu não estou dando conta. Isso. É muito complicado. E como que a gente lida com isso? Com tantos desafios sem ir para o burnout materno, como você falou? Isso. Eu acho que a mulher ela precisa parar e olhar para si. Identificar aquilo que está adoecendo ela.
é extremamente desafiador, porque às vezes você está naquela roda viva. Você talvez já tenha voltado da licença maternidade, caso você tenha um trabalho formal, e você continua com as questões do filho, do trabalho, da rotina de casa, né, porque não deixa de ter esse trabalho também. E aí parar para pensar sobre isso também demanda tempo. E a primeira coisa que ela pensa é, eu não tenho tempo. Eu tenho que tomar conta da casa, eu tenho que lavar uma roupa, eu tenho que ensinar tarefa para o meu filho e tenho que cuidar dos projetos do trabalho. Então, ela sempre deixa relegada a segundo plano. E aí, então, o quanto é importante nestes momentos, em momentos como estes que nós estamos tendo aqui, quantas mulheres que estão nos ouvindo. E aí, a oportunidade de ela refletir, será que eu estou vivendo isso, né, esse cansaço extremo, que uma noite, mesmo uma noite bem dormida, não é o suficiente, o meu nível de tolerância tá muito baixo, então assim, qualquer coisa me tira do sério, a minha produtividade em vários ambientes não tá tão legal assim. Então tudo isso são pontos de alerta que eu começo a identificar que algo está de errado. Dores de cabeça, problemas estomacais, então tudo isso o corpo de alguma forma ele vai te dizer que não tá legal. Aí é a oportunidade dela parar e pensar, o que não tá legal? Olhar para si. E a gente, por ser mãe e talvez de filhos pequenos, eu prefiro olhar para o meu filho que está doente do que olhar para mim. Parar para olhar se eu estou adoecendo ou não, também me dá um sentimento de culpa, em especial quando a gente adoece junto com o filho. A gente acha que não cuidou direito, que não olhou direito. Eu falo, pai, dá um antitérmico, deita e dorme, né? Na maioria deles. A mãe dá um antitérmico e fica lá de meia hora monitorando aquela febre, com coisa que a febre vai, assim, né? Alterar de uma hora para outra. Exatamente. A gente tem que aprender a delegar um pouco, né? E a cuidar um pouco da gente. É igual aquele meme que surge muito na internet. A mãe ou a mulher chega e fala assim, eu precisava chorar um pouquinho, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não vai dar tempo. A gente tem que chorar também, né, Juliana? Sim, e esse negócio de chorar é tão interessante que a gente segura tanto o choro que quando a gente quer chorar a gente não consegue. E é tão interessante que em consultório a gente vê assim mulheres, né, mulheres que falam assim, eu não quero chorar, ou eu choro demais. Eu falei, gente, fique feliz porque você está chorando, né? Chorar lava a alma. É o momento de você colocar para fora. Então a gente não se permite também chorar. E isso acaba também contribuindo para que a gente fique mais vivendo aquele sofrimento sem conseguir entender qual o caminho, qual a saída para encontrar a minha cura. É isso mesmo. E a rede de apoio? Qual a importância da rede de apoio na vida de uma mãe? Tem um texto, um jargão americano que fala assim, para se cuidar de um filho precisa de uma aldeia inteira, né? E essa rede de apoio. Então eu preciso compreender que a minha vizinha, a minha mãe, a minha tia, o meu marido, o meu filho podem sim me ajudar. Isso faz muita diferença. Tem muitos textos que a gente lê que fala assim, olha, não vá visitar o filho, visite a mãe, né? Fique um pouco com ele, para que, ou então fala assim, olha, vai dormir um pouquinho enquanto ele está dormindo, que eu arrumo a casa para você. Eu lavo uma vasilha, eu coloco a roupa de molho. Vai escovar o dente, porque geralmente não tem nem tempo de escovar os dentes, né? Exatamente. Então a rede de apoio é extremamente importante, né? Essencial. E os palpites, Juliana? O que a gente faz com esses palpites, que são tantos? Nossa, acho que desde quando você engravida, você já tem vários palpites. O que a gente faz? Nasceu uma mãe, nasceu uma vizinha palpiteira junto, né? Impressionante. Eu acho que se blindar disso é muito importante. Eu acho que a mãe que tem esse cuidado de descobrir a gravidez e se preparar ainda na gestação com leituras, né? Existem muitas leituras interessantes. Ter um acompanhamento pré-natal, acho que faz muita diferença também. A médica que faz esse acompanhamento, ou o médico que faz esse acompanhamento e que dá essas orientações, minimamente faz com que essa mãe ela tenha acesso a dados mínimos de cuidados, para que ela consiga, de forma respeitosa, dizer, olha, a minha forma de criar é essa. Respeito a sua forma de educar, deu certo para você, mas não significa que dará para mim, porque os meus valores são diferentes, a forma como eu quero educar meu filho é diferente.
Mas chegar nesse nível... Pois é, eu ia te falar. Eu falo que o segundo filho é até mais fácil, né? Porque a gente já descobriu que... O nosso caminho. O que dá certo pra gente, né? Porque é individual, né? Sim. Porque até chegar lá a gente sofre um pouquinho com os palpites, né? Sofre. E na verdade, assim, a mulher que se conhece, a gente tem que começar por essa questão. Aquela mulher que desde o princípio ela busca o autoconhecimento, busca se fortalecer emocionalmente, fazendo terapia, né, tendo uma rede de apoio muito boa, sendo uma pessoa que foi realmente fortalecida desde a infância, para ela mesmo no primeiro filho, para ela é mais leve até a escuta desses palpites e saber assim, isso aqui é meu, isso é seu. Agora, a mulher que realmente não se dedica tempo a ela, a se conhecer, o palpite incomoda mais. Machuca, porque ela, né? E na verdade ela fica num fogo cruzado entre aquilo que ela acha que poderia ser legal, daquilo que ela leu, daquilo que ela ouviu de algum estudo, algo muito científico, ou da mãe dizendo para ela. Então, da onde vem o palpite também faz muita diferença. Se é uma pessoa que eu não acredito a ela, uma capacidade de... eu não me importo tanto. Agora, por exemplo, se é uma pessoa que eu dou valor na forma como ela educa o filho, ou ainda é minha mãe, a minha relação com a minha mãe sempre foi muito boa, eu me sinto uma boa filha, porque eu fui bem educada pela minha mãe, quando a minha mãe dá um palpite, acaba pesando mais. E aí eu fico realmente sem saber se eu quero seguir um outro caminho, não que o meu caminho foi ruim, que minha mãe me criou, no entanto eu quero seguir um caminho diferente. E aí nisso fica um pouco mais difícil, realmente, entre eu seguir aquilo que eu acredito e seguir algo que alguém que é muito importante para mim está dizendo que eu devo fazer. Educar, né? Educar hoje em dia é muito complexo, né? A gente está num mundo muito louco, eu falo que tá tudo muito louco. E como que a gente pode ter essa segurança para educar os nossos filhos no melhor caminho que a gente acha que é o certo, assim? Eu acho que é uma junção, Débora. E é legal a gente estar aqui nesse ambiente que tem um fundo evangelizador, né? Porque isso faz muita diferença. Então, eu preciso realmente estar atenta a todos os sinais do meu filho, entender que tecnologia demais, telas demais não vai ser legal, mas também não tem como eu privar, porque a gente vive num meio social e coletivo, ele vai encontrar isso nos ambientes. Então, eu preciso ter esse equilíbrio. Tudo que é muito extremo, eu nunca vou dar, ou sempre vou dar, para qualquer circunstância da nossa vida não é legal. Então, buscar o equilíbrio é que é o ponto fundamental. Então, telas, né, o cuidado com telas aqui. Poxa, eu quero assistir um filme com o meu esposo e é um filme que não dá para o meu filho assistir. O que você acha de esperar seu filho dormir primeiro para você assistir depois? Principalmente as novelas hoje em dia, né? Eu vejo mãe colocar e às vezes vai fazer a janta e deixa a novela correndo porque ela está ouvindo e fazendo comida, mas quem está assistindo é o filho. É o filho, e não é apropriado para a idade, né? Exatamente. E mesmo os infantis, a gente vê alguns desenhos infantis com alguns linguajares que talvez não são coincidentes com o que é valor para você. Então ele vai aprender algo que não foi dentro de casa. Então cuidado com telas, com aquilo que assiste, os ambientes que frequenta, entender que existe um Deus que está acima de nós. Então isso também é importante desde o início, colocar isso para a criança. Faz muita diferença. E esse acompanhamento próximo, eu acho que o amor, ele supera qualquer dificuldade que nós venhamos a enfrentar. Então, à medida que eu consigo enxergar qual que é a linguagem de amor do meu filho, né? Então, tem essa teoria já, né? Das 5 linguagens do amor. E tem o tem livro, mesmo. Cada criança tem a sua linguagem, igual adulto. É muito interessante. Tanto é que o livro inicial do autor, ele fez um específico para crianças e depois ele fez também um para adolescentes. Então, como acessar esse amor do meu filho para saber se eu estou dando amor para ele da forma como ele de fato recebe. É a mesma coisa, só que a forma como você vai descobrir isso tem mecanismos diferentes quando você lida com a criança, com o adolescente e com o adulto. Então, para a criança não dá para perguntar para ela assim, filho, qual é a sua linguagem de amor? Ele não vai saber responder, mas se você está atento aos comportamentos dele, você vai saber. No dia a dia você vai saber, porque a mãe, ela é extremamente atenta e observadora. Então ela sabe quando o filho, inclusive, não acorda legal. Do bom dia dele, a gente já sabe se vai ser um dia tranquilo ou se vai ser um dia um pouco mais agitado. Eu falo que assim que eu chego na escola, tô buscando minha filha, de longe eu já sei a carinha dela. Se tá boa, se foi tudo ok,
só pela carinha, ou se não foi, entendeu? Exatamente. Então, o olhar diz muita coisa. Então, aquilo que ele mais faz, aquilo que ele mais gosta de fazer pelo outro, é uma forma de você identificar a linguagem de amor dele. Porque a linguagem de amor é a forma como ele faz para o outro. Nós somos assim. Para que eu entenda qual que é a minha linguagem de amor, o que eu costumo fazer para o outro, e que eu faço que é de forma leve, que é a forma que eu digo assim, eu estou demonstrando amor para você. É a mesma coisa com a criança. Qual é a forma que você percebe que ela está demonstrando amor por você? É quando ela fica no seu colo, é quando ela te pede assim, mamãe, fica comigo, vamos brincar comigo um pouquinho? E o que é 5 minutos para brincar com seu filho? Dedicar 5 minutos. Às vezes você deixa 5 minutos dedicado a ele e você consegue fazer um jantar. Porque ele não vai te interromper. Ou estar presente, né? Sim. Lá com ele. É importante. Eu quero abordar agora um outro assunto. Hoje em dia acontece muitas coisas, né? A violência tá demais. A gente teve um episódio de violência nas escolas, né? Recentemente. A gente deve abordar esse assunto? Eu tava até conversando ontem sobre isso. Eu falava assim pra minha filha, não, filha, isso é fake news. Mas, ó, se você vê alguma coisa diferente, você sai correndo. Você sai correndo. Esconde, mas é fake news. Mas, ó, não fica parada não, sai correndo. Então, assim, a gente aborda, fala... É importante abordar. É lógico que, dependendo da idade da criança, você vai saber o que abordar e com qual profundidade. Então, quanto menor a criança menos coisas a gente vai precisar falar. Então, às vezes, a abordagem vai ser muito no sentido de, filho, mudou algumas regrinhas da escola. A mamãe não vai poder entrar com você até a sala mais, a mamãe vai te deixar do lado de fora, né? Então, você vai perceber que tem mais pessoas com roupas diferentes, né? Que são seguranças. Então, a gente começa a dar dicas do contexto ambiental para dizer que algo está diferente. Eu não preciso dizer, filho, está acontecendo isso porque aconteceu um massacre numa escola. A gente não precisa entrar nesse detalhe com ele. É claro que quando a criança traz essa informação, ela ouviu em algum lugar. Dizer para ela que isso não é verdade, ela sabe que é verdade. E ela está querendo só confirmar uma informação com você que ela já teve acesso a ela. Então, aí é lógico que com o passar da idade, na adolescência, pré-adolescência, é importante sim falar abertamente. No seu linguajar, com os seus valores, aquilo que é importante para você, que também não adianta você aterrorizar o seu filho, só que também não conversar sobre o assunto não é legal, porque é lá em casa que ele aprende o momento adequado e com quem que eu posso conversar tudo aquilo que me aflige. Se isso está me incomodando, eu não sinto em casa um ambiente propício para eu falar sobre isso, e as outras coisas que talvez dizem respeito a mim. Então ele faz uma correlação direta. É complicado, né? Sim. A gente tem que manter essa proximidade com a criança, estar perto, falar a realidade. E ao mesmo tempo, como mãe, a gente quer proteger. Né? Quer proteger que o mundo se a gente for encarar logo de frente o que acontece no mundo de verdade, é muito traumático, não é? Para uma criança. Com certeza. E eu acho assim, talvez é até mais traumático para nós adultos do que para eles. O sofrimento, por exemplo, de entrar para a escola, os pais e talvez a mãe, né? Ela sofre muito mais do que a criança. E talvez grande parte do sofrimento que ela vive também foi da forma como eu, adulto, trabalhei essa mudança de etapa com a criança. Então, trazer um pouco mais de tranquilidade na medida do possível nesse processo de transições de fase, algo novo que vai acontecer, torna tudo mais leve. Então, a criança hoje, o acesso que ela tem à informação é infinitamente maior que da nossa época. Então, tudo que tudo que ela te pergunta, ela já ouviu em algum lugar. Então, ela tá querendo confirmar o dado com você. Então, pode ser que ela lidaria muito mais fácil com aquela circunstância. A habilidade é muito mais fácil. As crianças hoje têm uma habilidade muito mais fácil de lidar com o adverso, né? Do que até nós, talvez. Só que isso também precisa ser fortalecido no ambiente familiar. Os pais fazem muita diferença nesse processo. Juliana, vamos falar de retorno ao trabalho. A mãe, né, que teve o bebê, quem conseguiu ficar até 1 ano, ótimo. Mas tem gente que não consegue, né? Os 6 meses, a grande maioria já volta. Sim. E é bebê, né? Sim. Como que ela pode driblar essa culpa, o retorno ao trabalho, o estresse, porque tá vindo de um estresse, né? O puerpério é um estresse muito grande. Sim. Como que ela pode driblar isso?
ela precisa aproveitar, é complicado dizer isso porque tanta coisa acontecendo, mas ela precisa aproveitar a licença maternidade para ela se fortalecer nesse processo de separação também. A separação, de novo, é muito aflitiva para a mãe. E a forma como ela fica nessa relação, ela passa para a criança. Não adianta, porque passa. Então, se a criança ela fica mais irritada, mais chorona, é reflexo dessa separação, porque eu não trabalhei isso. É o medo que a mãe está sentindo e que a criança sente, né? Isso. Então, assim, mesmo muito nova, a criança ela tem condições de absorver informações. Então, eu acredito muito de que eu não preciso falar com uma criança, e isso é muito meu, a mamãezinha, né? Então, eu não sou muito adepta a essas questões de falar muito no diminutivo, tratando a criança como uma criança que não entende das coisas. Então, assim, falar com a criança, filho, filha, daqui tanto tempo a mamãe vai ter que voltar a trabalhar, né? É um momento que a mamãe vai ficar mais distante de você. Poxa, mas a criança está com 5 meses, ela vai entender? Ela não vai entender, mas ela está escutando o cuidado da mãe com ela, né? De que eu vou ter nesse momento de separação, filha, a mamãe está saindo agora, a mamãe vai voltar a tal horas, né? Fique tranquilo. Porque o que acontece? Desde esse princípio, aquela mãe que tem a oportunidade de ter alguém em casa para ajudar, ela não vai levar a criança para uma creche, não vai levar para um berçário, a criança vai ficar em casa com uma babá, por exemplo. Quando ela vai para o processo de creche, de escola, mais na fase adulta, se eu não trabalho isso com a criança também, por que a criança chora muito e o processo de adaptação na escola é muito ruim? Porque eu, enquanto pai, enquanto mãe, não preparei esse processo. A criança, ela não tem noção. Ela foi deixada na escola às 7 horas da manhã, ela chegou na escola, ela não conhece ninguém daquele ambiente. A mãe dela fala assim, tchau, filho, e vai embora. Naquele momento, ela se sente abandonada. E ela não foi conversado com ela. Filha, a mamãe vai voltar. Você vai ficar aqui tantas horas, tal hora a mamãe promete que vai estar aqui para poder te pegar. Se possível, na primeira semana, chegue um pouco mais cedo. Dê aquela surpresa para a criança, para que ela entenda, você voltou. Né? Então, ele sente que ele realmente foi abandonado. Então, por isso que esse processo de conversar constantemente com a criança, desde pequenininho, faz muita diferença. E eu falo que até hoje, né? Dependendo, se você muda a criança de escola até a criança mais velhinha, ela vai ficar chorando. Você até acha que aconteceu alguma coisa, mas na realidade não aconteceu nada. É porque é tudo novo, né? Exatamente. E ela tá sem a mãe por perto, exatamente, né? Então, acho que assim, nesse processo de separação, a mãe precisa ir se preparando e também conversando muito. E decidir muito antecipadamente, eu falo porque eu fiz isso. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu já decidi assim, o que eu vou fazer quando o meu filho nascer, né? Vai ser berçário, eu vou contratar uma babá, o que eu vou fazer para me preparar para isso e preparar a pessoa também. Planejamento, né? Isso. Então, se planejar para esse processo faz muita diferença também. Poxa, são 9 meses. Vamos colocar de uma gravidez, uma gestação normal, sem intercorrências, em 9 meses a criança vai nascer. Eu pensar no que eu vou fazer na licença maternidade, se vai ser berçário, se vai ser creche, se vai ser babá, é tanta coisa acontecendo, fora a questão hormonal que está totalmente desregulada, e aí que eu não vou pensar. Aí que eu não vou pensar mesmo o que eu vou fazer. Eu só fico antecipando o meu sofrimento, postergando o meu sofrimento, e aí quando chega no dia, eu falo, e agora? O que eu vou fazer? E aí, de fato, há pouco do que se fazer sem um planejamento prévio. Olha só a importância do planejamento. Juliana, passa muito rápido, né? A gente tá quase indo. Eu queria só te perguntar, é mais difícil criar filhos hoje do que antigamente? Educar uma criança hoje é mais difícil? Quais são os desafios de hoje em dia? Engraçado, assim, muitas coisas que a gente vê hoje do que nós passamos na nossa infância, algo muito mais grave já poderia ter acontecido e não aconteceu, né? Então a gente tem esse referencial que antigamente era mais fácil. Eu confesso que é complicado a gente comparar se hoje é mais difícil. Eu entendo, sim, que hoje o acesso à informação ela é muito mais rápida. E nesse movimento que a gente vive, em vários ambientes que a gente convive, ambiente profissional, ambiente familiar, ambiente social, e com tanta informação que nós temos, a gente começa a criar alguns fantasmas. E aí eu acredito que vai ser extremamente desafiador cuidar de filhos hoje.
É lógico que a mãe que tinha a oportunidade, e que ainda existem mães assim, que tem a oportunidade de ser mães, né, até os 2, 3, 4 anos de idade do filho, depois ela retorna para o mercado de trabalho, esse é o mundo ideal, só que a gente sabe que não é a grande maioria das mulheres que vivem isso. Mas quem teve uma infância difícil, como que a gente lida, porque eu tô pegando os ganchos, como que você lida com os fantasmas para conseguir educar de uma maneira diferente, sem tantos traumas, né? Sem passar o seu trauma para a criança? Débora, e não tem como eu não vender o meu peixe. Não existe outra alternativa que não seja fazer acompanhamento psicológico. Não tem como. A gente não lida com traumas, não lida com crenças que são disfuncionais se eu não acessá-las com um profissional adequado, com ferramentas validadas cientificamente. Eu acreditar que eu ler um livro de autoajuda, eu conversar com a minha colega, minha amiga, minha vizinha, isso vai resolver? Me desculpe, não resolve. E a gente, é muito claro, assim, a ciência, ela coloca que todo o desenvolvimento nosso enquanto adulto, ele acontece até os 12 anos de idade. Então, o cuidado que os pais precisam ter é tudo que acontecer com meu filho até os 12 anos vai refletir na vida adulta dele. Mesmo? Reflete na vida adulta. Olha. Depois dos 12 é consequência. Boa ou ruim é consequência. Então, que tenham melhores coisas do que coisas ruins. Porque dizer que ele não vai ter traumas, a gente está vivendo num mundo de ilusão. Não existe isso. Todos nós temos e teremos que lidar com os nossos traumas da vida adulta, ponto. Agora, traumas que eu posso evitar, em especial porque eu tenho algumas crenças que são desafiadoras, e não fazer com que isso passe para o meu filho, nessa relação com o meu filho, aí é o ponto principal, porque é de minha responsabilidade, enquanto pai e mãe. Esse cuidado em saber separar aquilo que eu vivi e como lidar com isso, para que eu não tenha o mesmo comportamento com o meu filho. E falar é muito fácil. Agora, fazer isso acontecer, porque é o famoso piloto automático. Dentro da psicologia, a gente fala que são os nossos pensamentos automáticos. Eu penso, eu sinto, eu me comporto. É assim que nosso corpo funciona. E é muito rápido, né? Quando você vê, se você já fez, né? É o famoso piloto automático mesmo. Assim, quando eu vi, eu cheguei no trabalho. Quando eu vi, eu bati no meu filho. Quando eu vi, eu gritei com meu filho. Quando eu vi. Por quê? Porque eu aprendi assim. Então, comportamento passado habitualmente prediz comportamento futuro. Qual que são as chances de você, no ambiente que você apresentou uma birra, que você apanhou, e que você viu que você apanhou porque você fez uma birra, e sua mãe não conversou com você, simplesmente bateu, qual que é a probabilidade do seu filho dar uma birra e você também não bater nele? Você aprendeu assim. Então é verdade, porque falam assim, você que não tem muita tolerância com choro de criança ou com birra de criança, é porque na realidade não tiveram com você. Isso. É verdade isso? É reflexo. O que nós apresentamos é reflexo daquilo que a gente viveu. Então, se eu cresci num ambiente familiar, que o grito era constante, que a crítica era constante, que a surra era constante, existem pessoas evoluídas que falam assim, não, eu vivi isso, não vou viver mais, mas eu não acredito que isso passou sem um acompanhamento devido. Sem uma terapia. Exatamente. Agora, se eu vivi isso, eu vou de forma, e não é intencional. Acho que esse é o ponto principal. Então quer dizer que eu estou fazendo isso intencionalmente? Não. Não. Quando a gente fala de pensamento automático, eu faço sem ver. Essa frase, quando eu vi, eu fiz, eu não fiz de forma consciente. Eu fiz porque é a maneira que eu sei fazer. Eu não sei uma forma diferente. O que a gente sempre ensina? O filho que está em processo de desenvolvimento, eu preciso dizer para ele, filho, não faça isso. A gente perde tempo falando para ele não fazer, mas não ensina o que ele tem que fazer. E aí ele vai continuar com aquele comportamento, porque ele não tem uma forma diferente de fazer. Então, ao invés de perder tempo, dizer, filho, não pule da mesa. Filho, deixa a mamãe te explicar que a mesa é lugar da gente sentar, é lugar da gente colocar prato, a gente não senta na mesa. Então, eu ensino o que ele tem que fazer com aquilo. Não dizer, não faça isso. Porque eu não estou perdendo a oportunidade de educar de forma correta. Ensinar o que deve ser feito. Então, teve um comportamento equivocado, filho, isso não foi legal. Vamos fazer de forma diferente? Ensinar o seu filho como fazer. Porque a gente tem que lembrar que a gente está lidando com uma criança. E por mais que seja fácil para nós e óbvio para nós, para ele não é. Não é, eu preciso ensiná-lo. Nossa, passou muito rápido, Juliana. Já deu o nosso horário. Que pena. Mas foi muito bom mesmo. Adorei. Muito obrigada. E a importância da mãe se tratar, né? De ter uma terapia, de acompanhamento para conseguir educar de forma positiva, né? Exatamente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi ótimo. E você fica com o próximo podcast. Tchau, tchau.